treinamento, estudo da vida espiritual e como orar. Como eu já falei muito, agora eu vou deixar o nosso vídeo falar por mim aqui e eu procurar escutar, junto com vocês, estudando o que o preletor está nos apresentando aqui. Desculpa as falhas aqui, como sempre, cometendo as falhas, né? É assim, é toda hora. Espirituais. Ele diz: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele próprio não é julgado por ninguém, discernido por. Olha aí, o homem espiritual julga todas as coisas. Então, o Romeu Bornelli é um homem espiritual, então ele discerne todas as coisas. Está na Bíblia. Quem nasceu de novo, com alguma maturidade, começa a discernir as coisas. Mas não é discernido, não é entendido. E eu sou um testemunho disso. Né? Que as pessoas se voltam contra mim porque elas não entendem, elas não conseguem perguntar, elas não conseguem entender, elas não conseguem ver Cristo em mim. Esse é o problema. Por que, que eu não vejo Cristo no outro? Talvez porque eu não tenha Cristo. Por ninguém. Então, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve suas epístolas, ele está escrevendo cartas, não tratados. Ele não está seguindo um raciocínio de lógica, seja ela em que sentido for. Ele está sendo movido pelo Espírito Santo e liberando uma carga, que tem a ver com a sua vida, sua visão e sua vocação. Então, podemos dizer, quando ele escreve o versículo 1, que é óbvio, na carta original não tem nem capítulo nem versículo, ele está escrevendo uma carta com suas linhas e parágrafos. Então, quando ele entra nesse parágrafo, aqui é um parágrafo, no versículo 1 do capítulo 3, ele diz: por esta causa, e muito provavelmente o que ele iria fazer aqui é escrever a oração que ele começou, que ele iniciou no verso 14. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Mas então ele vai fazer uma digressão, como é chamado. Ele vai tomar aí essa viela lateral, conduzido pelo Espírito Santo, pela qual viela nós somos tão gratos. Porque por O, ela ele escreveu 13 versículos. o Paulo, ele está falando de Paulo, que ele tinha esse jeito de falar. Está ligado àquela história que o Espírito Santo ele é como o vento, né? Ele sopra de um lado para o outro, quando ele quer, como ele quer. E a impressão que eu tenho é que o Espírito Santo faz isso na mente do, do Filho de Deus. Ele, quando habita o coração, nosso coração, ele fala as coisas e a gente acaba ficando, dependendo do talento de cada um, porque Paulo fazia essa bagunça, aparentemente, mas não é bagunça, bagunça à vista dos eruditos, que achavam que aquela forma de falar estava errada. Né? Eu já ouvi várias vezes o Bornelli falando sobre isso. E eu vejo, às vezes, que eu estou cometendo o mesmo erro. Ou seja, fala uma coisa que parece meio bagunçada. Né? Mas é fácil. Quem está ouvindo é só perguntar. Por isso que todo dia eu estou disponível às 16 horas, é só agendar, né? Para a gente tirar dúvidas. O problema é que não pergunta. E se não pergunta, vai fazer da cabeça dele. E se eu faço da minha cabeça, eu não estou dando glória a Deus. Ninguém devia fazer nada da sua cabeça. Devia ser guiado pelo Espírito Santo. Eu sei que muitos vão achar que sou louco, mas isso é o que está na Bíblia. É só estudar. E a gente estuda há quase 20 anos. Ele escreveu 13 versículos maravilhosos, dizendo qual era essa causa. Na verdade, a essência dela ele já descreveu. Nesses dois primeiros capítulos, ele disse, no seu capítulo 3, versículo 3 e 4, que ele havia escrevido a respeito do seu discernimento no mistério de Cristo, resumidamente. Então, quando eles lessem até aqui já o que ele escreveu, são dois capítulos, eles já teriam compreensão do discernimento de Paulo a respeito do mistério de Cristo. Então, digamos, em certo sentido, a visão já estaria completa ali, nos dois primeiros capítulos. E agora, sobre a visão, a oração. Porque a genuína visão espiritual gera carga espiritual. Então, ele vai orar.
E vai dizer: por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, aí ele coloca uma vírgula e vai começar essa digressão. E diz: se é que tens ouvido a respeito da graça de Deus, da dispensação da graça a mim confiada. Então ele entrou nesse caminho e fala a respeito desse fato de gentios serem membros do mesmo corpo, co-herdeiros. E depois no verso 8, nós já estudamos pela manhã, ele vai dizer que foi dada a ele a graça de pregar esse evangelho, fala desse mistério manifestado, essa coinonia do mistério, que já estudamos pela manhã, no versículo 9, e 10, e 11, 12, 13, e no versículo 14 ele volta e repete a expressão, por esta causa. Então, irmão, sim, o apóstolo Paulo tinha uma causa. Nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de uma causa. Então, cada um de nós que nascemos de novo, cada ser humano, cada criatura que vier a ser filho de Deus, tem um propósito que nos é revelado na medida que tenho as circunstâncias de vida. Mas eu não posso ser guiado pelo eu tenho que ser guiado por Cristo. Eu tenho que nascer de novo, eu tenho que ter a habitação do Espírito Santo e tenho que ser levado a coisas que aí vem a maior dificuldade, que contrasta com o mundo. O Filho de Deus não anda junto com o mundo, porque os seus valores são tremendamente diferentes. São valores corretos. E o mundo está mais louco do que sempre teve. Sempre teve. Veja, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, um mata o outro. Quando começou a geração, ou, ou Deus criou as pessoas para uma matarem as outras. Não, é porque eles cortaram com Deus. Eles se afastaram de Deus, eles desobedeceram a Deus. Eles não cumpriram as coisas de Deus. Isso não é religião, isso é vida espiritual. Só que através da Bíblia, você, ao estudar a Bíblia de forma amorosa, quer dizer, com amor do coração, você aprende. E a Bíblia, por esses preletores que a gente apresenta aqui, eles interpretam a Bíblia com a própria Bíblia. Então, não é da cabeça deles. Eles provam e comprovam, lendo versículos aqui e ali. É só acompanhar esse preletor, por exemplo, mas todos os outros fazem isso. A gente vem estudando isso, como eu falei, há quase 20 anos. Essa é a nossa causa. Qual é a nossa causa? Cristo e a igreja. Essa é a nossa causa. Para todo ser humano, a causa, temos genérico não amplo, de origem, é Cristo e a igreja. Cristo, porque é o nosso cabeça. E a igreja, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que é a noiva de Cristo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. É palavra diferente para dizer uma coisa. Ela é viva, não tem nada a ver com o endereço que tem uma certa denominação religiosa. Nós não somos religiosos, nós somos filhos de Deus. Filho de Deus não é religioso. Não tem denominação religiosa. A igreja de Cristo, ela é viva, é orgânica. E ela está nos seres humanos, no interior, no homem interior daquele ser humano que nasceu de novo, que passou a ser filho de Deus. Então ele vai orar sobre essa causa. Vamos ver em que palavras, pelo Espírito Santo, ele o faz. Por esta causa, primeiro, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu Irmãos, vou parar aqui, por essa causa eu me ponho de joelhos. Porque hoje é o último mini treinamento de empreendedorismo, uma sexta-feira, dia 29 de 23, de 12 de 23. E segunda-feira é feriado, não teremos mini treinamento, mas eu quero falar que teremos 3 lives. Uma live às 10, uma live às 15, uma live às 19. E essa live é sobre frutificação.
Então, esse é o meu desejo para vocês. Acompanhe essa live. Você que trabalha conosco, você que não trabalha conosco ainda, eu falo ainda, porque eu espero todos aqui na academia. Porque a academia faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja. E a nossa empresa faz parte do corpo de Cristo. Eu estou formando as pessoas, eu estou dando condições, eu estou ministrando Cristo para elas passarem a ser cristãs verdadeiras. As que já são, tanto melhor, mas as que não são, passarão a sê-las. É isso que nós desejamos. E é por isso que nós utilizamos o dinheiro de Deus que está na nossa mão para administrar a Dinamis, a Academia Dinamis, a nossa vida, uma vida cristã, onde todo dia nós estamos falando de Cristo e falando da igreja. E aí que eu peço para vocês ver esses estudos que nós vamos fazer na segunda-feira, feriado, e depois na terça-feira nós retomamos aqui um mini treinamento, tá? É uma boa virada que eu acho que não será boa sem Cristo. O melhor, tenho certeza que não, né? É, e ao contrário, tenho certeza que quem está com Cristo está tendo o melhor. Precisa ter um dia de Réveillon. Porque cada dia com Cristo é um dia fabuloso. E é isso que eu quero falar. E Cristo está, sim, quando eu tenho a habitação do Espírito Santo, que dirige-nos para Cristo. Tchau, tchau, você não pode falar. Obrigado. Até a próxima. Até segunda-feira nas nossas lives 10, 15 e 19.